Olá, bem-vindos à aula 9. Aula esta dedicada a apresentar alguns elementos ou dispositivos que com o tempo mudaram as nossas vidas. Para melhor, é claro. Vivemos hoje de uma forma completamente diferente de cerca de 200 anos atrás, né? Vamos começar pelo ano de 1800, na verdade, né? O fato é que vamos então falar sobre esses elementos que são colocados ao longo de um caminho fechado, né? Estou falando aqui de um circuito elétrico, né? Mas nós vamos primeiro, não é isso, Cláudio, discutir estes elementos primeiro, né? Quais são as características desses elementos, né? E o Cláudio teve aqui a feliz ideia, né, de começar pelo primeiro, claro, a gente tem que começar pelo primeiro. Estes elementos que a gente vai apresentar agora, os geradores de uma maneira geral, né, a função deles é botar elétrons para correr. É isso, movimentar elétrons. Agora, a outra questão é como é que a gente faz uso do movimento dos elétrons, que é a mesma coisa de dizer como é que a gente faz o uso da corrente elétrica, né? Porque elétrons em movimento, na verdade, é a corrente elétrica, é dela que nós estamos falando, né? Muito bem, então, nessa primeira aula, o Cláudio vai falar então do primeiro dispositivo, né? A pilha de volta, não é isso, Cláudio? Sim. E ele não perdeu tempo, ó. Ele trouxe uma peça aqui fantástica, peça de museu, na verdade, né? É do museu lá do Instituto de Física da USP, né? Belíssimo, inclusive, né? De qualquer maneira, ele vai, na realidade, não utilizar isso, mas ele vai construir uma pilha aqui, né? Uma pilha de volta, né? Então, Cláudio, por favor, com você a palavra. Bom, então aqui é a pilha de volta, né? Uma peça histórica, né? Então, mais ou menos, ele mostra como é que o Volta utilizou, né? A pilha, né? Como é que ele construiu. São placas de zinco, cobre, né? E embebidas com um paninho, né? Com um ácido. E é o que nós vamos fazer aqui. É o que você vai fazer, nós vamos montar aqui, né? Então, chama-se pilha por quê? Porque ele empilhava, né? Colocava um sobre o outro as placas de cobre, zinco, né? Então, ele fazia esse empilhamento. Exatamente. Por isso é chamado de pilha, né? Hoje em dia, as pilhas que conhecemos não tem nada a ver com pilha, né? Mas é um outro processo, né? De geração de uma força eletromotriz. E temos também, além das pilhas, temos as baterias. Né? As baterias nada mais são do que pilhas associadas em série. Né? Então, por exemplo, quando eu tenho uma bateria como esta aqui, né? A bateria, dentro dela, nós temos algo como isso daqui. São meia dúzia de pilhas pequenas, cada uma com 1,5 volt, né? Como essa daqui. Então, você tem 1,5 volts em cada uma delas, 6 delas associadas em séries, então, eu tenho 9 volts, né? Então, essas baterias, elas têm 9 volts. Uma bateria, então, é uma bateria de pilhas? Bateria de pilhas, exatamente. Bom, então vamos aqui montar, primeiramente, né, a pilha de volta, tal qual ele montou a dele. Então, vamos começar aqui com uma placa de zinco. Essa é uma placa de zinco comum. E aqui uma placa de cobre. Então, esses vão ser os terminais, né? Onde nós vamos terminar a nossa pilha. E como ácido, nós vamos utilizar aqui vinagre com sal. Então, ele é um bom elemento ácido, né? Então, nós vamos montar aqui uma pilha ácida. Depois, nós vamos montar uma pilha básica, uma pilha alcalina, né? Que aí nós vamos utilizar a batata, né? Mas inicialmente, então, vinagre com sal, e nós vamos embeber esses panos aqui, feitos com paninhos de algodão, né? De jeans. Então, a gente tira aqui o excesso, colocamos aqui na placa de cobre. Então, temos cobre. O próximo, então, deve ser zinco, né? Então, eu vou pegar essa placa aqui
Desse lado aqui é zinco, desse lado aqui é cobre. Ah, interessante. Né? Eu já fiz a solda aqui, né? Então essas placas já foram soldadas com estanho. Tá. O Volta ele não tinha essa solda, então ele usava prata, né? Ah, tá. Ele usava prata para fazer essa conexão. Então aqui cobre, zinco, aqui de novo cobre, então vem aqui o meio ácido, novamente zinco, cobre e assim vai. Mais uma vez aqui cobre, aqui zinco. Lembrando que cada um desses pares gera mais ou menos 0,8, 0,9 volts. Né? Então eu estou associando essas placas em série, né? Então eu vou somando, né, a tensão em cada uma desses pares aí. Colocar cobre, zinco e no final a gente vai terminar com esta placa de zinco. Ok. E com o que terminou dá para temperar a salada, né? Você tem sal que e você tudo. escolheu. Né? Vinagre, né? Ok. Exatamente. Vinagre e sal, né? Vinagre e sal. Então aqui eu posso já obter uma diferença de potencial razoável, né? É suficiente, por exemplo... Está construída a pilha, então, né? Isso, para, por exemplo, girar aqui esse motorzinho, né? Aqui os terminais. Ele pode Você consegue girar o uma motorzinho. diferença de potencial de quanto? A voltagem? Ah, aqui eu tenho vários pares, eu tenho quase 10 volts aqui, né? 10 volts. Só que quando você liga uma carga, né? Logicamente, por causa da resistência interna dele, a tensão vai cair. Né? Tá. É disso que nós vamos falar no próximo experimento, né? Só para a gente ter uma ideia da ordem de grandeza, né? Sim. É claro que se você colocasse mais... Sim, né? Eu poderia obter 100 volts, né? Isso, ok, perfeito, Exatamente. ótimo, Bastaria... ótimo, muito bom. Então vamos colocar, lembrando que o cobre ele fica positivo, né? E o zinco negativo. Então aqui eu estou usando um radinho, por exemplo. Olha aí. Dá até para ligar um rádiozinho, sim, né? Sim. Eu separo, né? Aí já não tem mais a corrente. Então aqui eu tenho a pilha de volta, usando o vinagre e sal. E agora vamos fazer aqui uma experiência usando batata e plaquinhas de zinco e cobre novamente. Só que dessa vez a gente vai determinar, pela equação do gerador, a resistência interna dessa nossa pilha aí. Né? É uma experiência que qualquer pessoa pode fazer em casa. Então o que nós vamos fazer é cortar a batata em 3 pedaços. Então nós vamos formar 3 pares de zinco e cobre. Tá? Aqui tem então um par zinco-cobre. Você está substituindo, na verdade, não é isso? Sim, o eletrólito aí, né? Ao invés de ser vinagre... Pela batata, né? Pela batata, né? Okay. Que é uma solução básica. Quem não tiver vinagre e sal em casa pode usar a batata, né? Sim. Claro. E aqui então eu tenho os 3 pares e vou associá-los em série. Então na associação em série eu vou pegar o cobre de um deles, associar... Então é uma bateria, né? Na sua concepção. Né? Eu estou somando aqui, né? Então vamos agora pegar o cobre daqui e o zinco daqui. Então aqui eu tenho uma ligação em série, né? Então agora nos terminais eu posso, por exemplo, ligar esse LED aqui. Então vamos colocar o positivo desse lado, né? E talvez precise diminuir um pouco a luz, mas aqui a gente pode mostrar a luz bem fraquinha, mas... Mas isso requer uma voltagem menor, né? Exatamente. Esse precisa de mais ou menos 2 volts, 2 volts e meio, é suficiente para acender. Ah, tá. Ok. Então agora a gente pode usar a equação do gerador, né, e determinar... aqui está a equação do gerador. A tensão nos terminais da bateria é igual à força eletromotriz menos a queda de tensão gerada pela resistência interna dessa bateria, que é a resistência interna vezes a corrente. Então, tendo um multímetro, a gente pode determinar
a resistência interna dessa minha bateria aí, dessa minha pilha, né, de batatas. Então, eu vou primeiro medir qual é a tensão nos terminais da bateria sem o LED, ou seja, no circuito em aberto. Né? Então, no circuito em aberto, pela equação do gerador, eu não tenho corrente elétrica fluindo. Então, nesse caso, a tensão nos terminais aqui da bateria vai ser a força eletromotriz. Né? Então, eu quero determinar a força eletromotriz da minha batata, da minha pilha de batatas. O que eu faço? Eu desligo, não ligo nada nele, né? Não ligo carga nenhuma e apenas ligo o voltímetro aqui nos terminais. Então, eu tenho aqui 2,59, né? 2,59 volts é a tensão nos terminais da bateria. Agora, quando eu ligo uma carga, vai haver uma corrente, então, passando pelo circuito. Como eu tenho agora uma resistência interna, vai haver uma queda de tensão devido a essa resistência Por conta interna. da resistência, né? Exatamente. Então, agora, isso daqui é a tensão em circuito aberto. Então, esse vai ser o meu epsilon, força eletromotriz. Agora, eu quero determinar o meu U, que é a tensão com carga. Então, eu ligo aqui nos terminais e vejo que quando eu ligo o meu LED, olha, acendeu o LED, olha a tensão como vai. Né? Então, essa é a tensão com carga. Então, eu tenho o valor de epsilon, que é o circuito quando estava em aberto, o U com o circuito ligado. Basta agora medir a corrente. Né? Então, agora eu quero saber qual é a corrente que está fluindo no meu circuito. Então, agora eu vou trocar aqui a minha escala. Vou colocar na escala aqui de miliamperes. E agora eu vou colocar o meu multímetro, né, em série. Então, o que eu vou fazer agora é colocar o multímetro em série com o LED e medir qual é a corrente que está passando pelo LED, né, o LED aceso. Então, a corrente foi de 0,085, mais ou menos, miliamperes. Ok. Bom, então, com isso, você calcula a resistência interna, né? Sim, Aí você é quer a minha ideia, incógnita, exatamente. Né? Muito bom. Então, é um circuitinho muito simples que a pessoa pode montar e, com esses valores, determinar a resistência interna do meu gerador. Muito bom. As pilhas descobertas, né, por volta e abordadas na última aula, claro, mudaram muito as coisas do ponto de vista do eletromagnetismo, né? Porque pelo menos tínhamos corrente elétrica, né? E poderíamos fazer experiências com a corrente elétrica, né? Como fez Ørsted, Faraday e assim por diante, né? Agora, ela não atenderia, as pilhas, né? Não atenderiam às demandas, né, dos dias de hoje. Porque no caso das pilhas temos transformação de energia química em elétrica. E o ideal é utilizarmos outras formas de energia, né, para gerar, né, energia elétrica ou energia eletromagnética. Né? Então, com o passar do tempo, fomos desenvolvendo outros geradores. E o Cláudio vai nos explicar 3 deles. Sim. Bom, já aqui vamos começar pela célula solar. Essa, então, é uma célula que transforma diretamente a energia luminosa em energia elétrica. Esse efeito é chamado de efeito fotovoltaico. Né? Então, tem um semicondutor aqui, silício, né? E com algumas dopagens, de forma que a hora que a luz incide na placa, ela forma uma diferença de potencial, né, nessa placa. Então, forma uma voltagem, né, e por isso é chamado de efeito fotovoltaico. Ele não arranca elétrons do material, mas apenas separa, né, e forma uma diferença de potencial nas placas. Diferente do efeito fotoelétrico, né? O fotoelétrico, a luz incide e ela arranca os elétrons do material, né? Então, o efeito fotoelétrico arranca, enquanto que esse mantém uma diferença de potencial. E aqui a gente pode mostrar, por exemplo, né, o funcionamento
de um motorzinho elétrico ligado, por exemplo, nesse carrinho. Aqui tem um motor e aqui eu posso ligar a placa aqui. Essa luz aqui não é suficiente, né, para tirar o motor, mas a gente pode... Mais energia, então, luminosa aí. Isso, usar, por exemplo, né, uma lâmpada mais potente, né? E é uma energia renovável, não é? É por isso que se investe muito, né? Na geração de energia, né? Exatamente. Sob essa forma. Apesar de a energia, nesse momento, ser energia limpa, né? Você não causa nenhum tipo de poluição, ele também é prejudicial ao meio ambiente, porque para você fabricar essas placas, você causa algum dano no meio ambiente, né? Algum tipo de poluição. Porque para você fabricar o silício, né, você precisa de algum tipo de poluição. Bom, então aqui o carrinho se movimentando com a energia solar. A gente pode, por exemplo, ligar um radinho, né, nele. Aí eu desconecto aqui e conecto o radinho, por exemplo, aqui nos terminais. A tensão aí seria de quanto gerada? A gerada é em torno de 3 volts, mais ou menos. 3 volts. Então, para o radinho... 2 daquelas baterias pequenas. Pilhas pequenas. Pilhas pequenas. Exatamente. Para o radinho, essa luminosidade do estúdio já é suficiente. Então, colocando a mão aqui, ou seja, simulando uma nuvem passando aqui na célula. Pronto, aí você já perde bastante energia, né? Ou seja, não funciona à noite. Não funciona à noite. No caso, eu ainda necessito das baterias para armazenar à noite, né, e usar essa energia captada durante o dia. Aqui, por exemplo, um motorzinho, né, uma ventoinha. Essa luz aqui é suficiente para... é suficiente, né, para movimentar né? O ventiladorzinho. Então aqui eu tenho a célula fotovoltaica, né? Transformação direta da energia solar em energia elétrica. Aqui tem um outro tipo de gerador de energia elétrica, que é o gerador termoelétrico, né? Então nós vamos agora transformar energia térmica, calor, né, em energia elétrica. Aqui eu tenho uma célula chamada célula Peltier, também chamada de célula Seebeck. Então o efeito aqui, o efeito Peltier, na verdade você transforma a energia elétrica, né, em calor e frio de um lado. Né? Então são usados em geladeiras, que tem em carro, por exemplo, aquelas mini geladeiras que você pode usar essas células. Aí, no caso, tem que haver um gradiente de temperatura, uma diferença de temperatura. Né? Ele gera uma diferença de temperatura usando a energia elétrica. Mas, nesse caso, nós vamos utilizar a energia elétrica, né, a partir da diferença de temperatura. Então, nós vamos provocar uma diferença de temperatura e obter energia elétrica. Uma parte mais quente e a outra mais fria. Né? Exatamente. Então, esse é o efeito Seebeck. Né? Então, vamos colocar desse lado de cá, água mais quente, né? Está morna essa água. E desse lado de cá... Quase a 100 graus, né? Ela está bem quente. Bem quente. E aqui a água... Essa é gelada? Gelada, né? gelada. Gelada, melhor gelada. Pronto. Interessante. E agora eu posso usar, por exemplo, um motorzinho, né? Para mostrar a geração, né, de energia elétrica aqui. Então eu tenho aqui efeito chamado Seebeck, a diferença de temperatura gerando energia elétrica. Interessante. É uma outra maneira. Porque a gente gera energia elétrica a partir também do calor, mas do vapor, né? Sim. Usualmente, né? Nas grandes usinas, né? Para gerar energia mecânica, né? Isso. Ok. Muito interessante. Diretamente. Muito interessante, bonito isso. E por uma demonstração bem bonita. A gente pode mostrar uma forma de gerar energia elétrica, essa sim é menos poluente, que são as células a hidrogênio. Então temos aqui a célula de hidrogênio, né? Então vou mostrar aqui os detalhes. Que eu acredito venha a ser a energia
do futuro. Né? É claro que todo mundo está acreditando, na verdade, na fusão, né? Mas isso para um futuro bem longínquo. Né? Bom, aqui está a célula de hidrogênio. Então, ele é feito com placas de platina. Não é muito barato, né, por enquanto. Isso aqui é uma célula só para demonstração. E aqui, eu tenho aqui um reservatório com água destilada, né, aqui também. E dentro do reservatório tem um outro tubinho que está conectado nessa mangueirinha aqui. Então a água daqui desse tubinho vem aqui para a célula, né? E essa outra para esse lado da célula. E agora vamos gerar hidrogênio e oxigênio a partir da eletrólise. Então nós vamos fazer agora uma eletrólise da água. E para isso eu tenho aqui uma fonte, né? Então desse lado aqui, eu coloquei uma fonte de celular e vou agora gerar hidrogênio e oxigênio a partir da eletrólise da água. Então vou ligar aqui. Ligado aqui. E aqui então, com essa chavinha virada para cá, eu vou fornecer energia elétrica para gerar hidrogênio, né? Então, estou fazendo passar corrente elétrica aqui na célula. Aqui desse lado, o polo negativo, a gente pode observar já a formação de uma bolha ali, ó. O que temos na bolha, então? Na bolha é hidrogênio. Hidrogênio. Porque na molécula de água, né, o lado positivo, né, o polo positivo é o hidrogênio. Então ele está sendo atraído pelo polo negativo. E aqui desse lado, o polo positivo, ele está atraindo oxigênio, exatamente. Então estou fazendo a eletrólise. Interessante. E dá para perceber que aqui o dobro, mais ou menos, de gás é formado do que aqui. Sim, porque é H2O. 2O. Então, para cada 2 hidrogênio tem um oxigênio. Interessante, né? Interessante. Então, aqui, olha, praticamente já enchiu o tubinho lá dentro. Então, aqui, hidrogênio e aqui está com metade de oxigênio. Né? Agora, o que eu posso fazer agora, o que essa célula faz de revolucionário é você pegar o hidrogênio desse lado, o oxigênio do outro lado, recombinar e gerar eletricidade. Essa que é essa é a função, então. Exatamente. Então, eu posso utilizar energia elétrica a qualquer hora, né? Entendi. Basta ter, então, hidrogênio e oxigênio. Então, para isso eu vou, então, desligar agora, né? Desliguei aqui a minha fonte e vou virar a chavinha para que ocorra, né, a geração de eletricidade. A célula agora faça interessante. Então, enquanto houver aqui hidrogênio e aqui oxigênio, vai haver formação de eletricidade aqui. E vai demorar bastante. Agora, você gastou energia, né, também para separar nesse caso, isso, né? exatamente. Esse é o problema. Esse é um problema, sim. Jamais não temos né, energia de gás. Mas a gente pode combinar isso com a célula solar, por exemplo. Né? Então, ao invés de usar uma fonte aqui, eu posso usar a célula solar para captar energia durante o dia, por exemplo, formar hidrogênio, né? Ao invés de usar uma bateria para armazenar energia elétrica, eu posso formar hidrogênio e depois utilizar esse hidrogênio para gerar eletricidade à noite. Então, é uma maneira, então, Eu só quero chamar a atenção, olha, continua funcionando lá. Olha só, fica um bom horas, tempo, né? Enquanto houver diferença de temperatura. Sim, à medida que for termalizando, né? Sim, aí equilíbrio. acaba o efeito, porque não tem diferença de temperatura, né? Isso. E aqui também você pode ver que vai durar horas, né? Você vê que quase não consumiu nada de gás. Também ali, né? Sim. Num circuito, a gente costuma classificar os elementos, né, em elementos ativos do circuito, né, e elementos passivos do circuito, né? Aqui temos um elemento ativo, porque ele armazena energia e coloca a energia à disposição do sistema sempre que houver alguma necessidade, né? Nós estamos falando aqui de indutores, né, que são elementos importantes num circuito elétrico. É claro que cada indutor é caracterizado pela sua indutância, né? É uma grandeza física que pode ser calculada, né, em função da geometria, né, por exemplo, né, do núcleo, né,
do número de espiras, né, ou de enrolamentos, né? O fato é que aqui a ideia não é explicar a teoria, né? Mas o fato é que a indutância se pode realmente calcular, e aliás se pode calcular a partir da densidade de energia integrada sobre o volume. Essa é uma das formas, né, de se calcular. Muito bem, então, Cláudio, vamos lá, com você a palavra. Ok, então agora nós vamos mostrar como que isso daqui influencia num circuito de corrente contínua e num circuito de corrente alternada, né? Ok. Porque, na verdade, ele funciona para corrente alternada, né? Por causa da lei de Lenz, né? A variação do fluxo vai gerar uma diferença potencial, né? Uma força eletromotriz, que vai tentar opor a corrente que está criando esse campo, né? Então, quer dizer, é a lei do contra, a lei de Lenz. Né? Inclusive, a indutância, ele tem a letra L, né? Em função da lei de Lenz, né? Lenz, L, exatamente para mostrar que ela funciona exatamente opondo-se à passagem de uma corrente. Então, vamos primeiro mostrar a influência disso daqui num circuito de corrente contínua, né? Então, no caso, são pilhas. Quer dizer, nesse caso, o indutor se opõe à passagem da corrente. Exatamente. Né? É isso, né? Só no começo, certo. Quando tem a variação. Depois que a corrente se estabiliza, não haverá mais, então, oposição nenhuma, né? Então, aqui a pilha, aqui um multímetro para a gente medir a corrente que vai passar pelo circuito, aqui um resistor, 1K, 1 kΩ, e aqui uma bobina de 600 espiras, né? Então, podemos até fechar aqui o núcleo. E agora vamos ligar em série o circuito. O resistor, a bobina, o multímetro e as pilhas, né? Então, vamos lá. Colocando aqui. Então, agora é com corrente contínua. Corrente contínua, exatamente. Então, a saída do resistor, ligando aqui na entrada da bobina. A saída da bobina, eu vou voltar, então, aqui para a minha pilha, né? E para colocar o multímetro em série, eu vejo aqui. Então é bom a gente ficar de olho na no corrente, multímetro, né? Exatamente. É o multímetro que é. Exatamente. Então aqui eu tenho um circuito em série. Ok. Isso aqui está vindo aqui para a bobina, da bobina vindo para o resistor, do resistor vindo para o meu multímetro e do multímetro vindo aqui, né, para a minha fonte. Então agora eu vou medir a corrente que vai passar pelo circuito, né? Aqui 0, porque está com a chave desligada, né? Então vamos ligar a chave aqui. Então 5,81 miliamperes é a corrente que está passando no circuito. 5,80, 5,81. Ok? Então vamos agora tirar a bobina do circuito. Se eu tirar a bobina do circuito, quer dizer, agora eu estou ligando, fazendo um curto-circuito aqui. É como se ela, né? não existisse. Pronto. Isso. Desliguei do circuito. E vamos ver o que acontece. 5,82 praticamente não fez efeito nenhum. Ou seja, uma bobina em corrente contínua é como se fosse um curto-circuito ali. Né? Não teve efeito nenhum. Então aqui 5,82, a menos da resistência que tem, interna, né? Claro, mas todo equipamento tem uma resistência. Tem uma certa resistência, né? Mas nesse caso, olha, 5,82, quer dizer o seguinte, que essa bobina não fez nenhuma diferença no circuito de corrente contínua. Não perca seu tempo colocando um indutor né? no circuito de corrente contínua. Sim, né? Você vai perder energia, né, basicamente, ali. Né? Então, nesse caso, não teve diferença, né? Bom, agora eu vou trocar a minha fonte de corrente contínua por uma de corrente alternada, né? Isso aqui é um variac, ele varia a tensão de saída. E vou ligar uma lâmpada para melhor visualizar, né, a passagem de corrente elétrica. Né? Então a gente podia ligar diretamente aqui. A lâmpada aqui na bobina. A bobina
vou ligar no variac, retornando aqui no variac. E o outro terminal aqui do variac vou ligar aqui na lâmpada. Ok, então agora eu tenho uma bobina, só que em corrente alternada. Então vamos ligar e vou agora aumentando o variac. Ok. Né? Você tem uma resistência aí em série, né? Em série, exatamente. Ok? Então vamos colocar isso aqui, né? Em curto-circuito praticamente não tem... Não né? altera, Não altera, quase nada. Mas vamos ver o que acontece quando você coloca isso no núcleo. Então vamos colocar isso aqui no núcleo. Vou aumentar então a indutância. E agora vamos fechar aqui o circuito, olha. Praticamente, né, apagou a lâmpada. Ele colocou uma impedância, uma resistência muito maior. Uhum. Então agora eu posso até mudar aqui. Agora voltou de novo a acender. Interessante. Então, em corrente alternada, isso faz muita diferença. Faz muita, sem dúvida. Em corrente contínua, ele não tinha praticamente nenhuma serventia, né? Não tinha nenhuma... não servia para nada. Mas aqui ele tem, né, um papel bastante importante. De acordo com a indutância... É que a tensão nos terminais aqui, né, do indutor acaba sendo bem diferente num caso e no outro. No né? outro, exatamente. É isso que você está observando. Exatamente. Né? Nesse caso, a queda de tensão está totalmente aqui. Na lâmpada, quase nada. Okay. Então, a lâmpada se apagando. Fantástico. Agora muito aqui bom, não. Muito aqui boa. eu tenho pouca tensão aqui, então aqui a diferença potencial está mais na lâmpada. Ok. Então, a diferença do indutor... Sim, é muito grande. Nossa. Ok. Seria bom a gente comentar, né, Cláudio, agora, mas poderia ser em qualquer outro ponto, né? É que esses dispositivos, né, eles sempre têm dois terminais, né? Todos esses dispositivos, né? No caso dos geradores, né, eles são chamados polos, né? Polo positivo, polo negativo, né? Mas é sempre relevante a gente lembrar esse aspecto, né? Agora nós vamos falar de resistores, são elementos que a gente coloca num circuito, e esses elementos são caracterizados por uma grandeza física, né, que é a resistência do resistor. Eu gosto do nome resistência, porque o resistor faz isto. Né? Ele resiste à passagem da corrente elétrica. Né? É por isso o nome resistência. Né? Agora, a resistência, ela depende, no caso de um fio, de um condutor, né? De uma característica do material, né? Do material. Né? De forma que essa é uma coisa que a gente quer chamar a atenção. Né? O fato é que a gente vai depois desenvolver a teoria, mas tem uma propriedade do material. Né? A outra dependência é com a geometria, né, do condutor, né, o comprimento, a área e assim por diante. De qualquer maneira, o Cláudio agora vai falar um pouco então sobre os resistores e sobre medidas de resistência também, né? Sim, sim. Ok, então vamos lá. Vamos lá. Então aqui nós vamos mostrar basicamente a diferença de um resistor num circuito de corrente contínua e num circuito de corrente alternada. E para mostrar que realmente não tem diferença nenhuma. Né? Então, diferentemente do indutor e do capacitor, a resistência ela se comporta igualmente, tanto em corrente contínua como em corrente alternada. A não ser resistores de fio que tenha um enrolamento parecido com uma bobina. Então, esses resistores que têm esse pequeno enrolamento em altas frequências de corrente alternada, faz diferença. Porque claro, aí porque tem a indutância. Exatamente, a indutância do fio. Então, Então, para esses tipos de circuitos, aí você tem que tomar cuidado, porque vai haver uma indutância na própria resistência, né, do resistor. Nesse caso não vai ser, não vão ter problema, porque nós vamos usar uma pilha e aqui um variac 60 Hz.
Aqui um multímetro para medir a corrente que vai passar pelo circuito. Então aqui uma fonte de corrente contínua. Vou ligar esta fonte aqui nos terminais, num dos terminais aqui do resistor. O outro terminal do resistor vou ligar aqui no meu multímetro, né, que está na escala de miliampere já em corrente contínua. E o outro terminal aqui na minha fonte. Então agora está 0, eu não liguei aqui a chave, né? Então agora que eu apertar a chave, aparece aqui 5,8 miliamperes. É a corrente que está passando aqui no circuito. Bom, agora eu vou trocar essa fonte de corrente contínua por uma fonte de corrente alternada com a mesma tensão de saída da fonte de corrente contínua, né, que são as pilhas. Então vamos ligar aqui. Só que agora eu tenho que mudar a escala aqui do multímetro para AC, né, que é corrente alternada, senão ele não vai medir corretamente. Então vamos ligar aqui e novamente a corrente 5,8, 5,9 miliamperes, quer dizer, a corrente é praticamente a mesma para uma determinada tensão em cima desse resistor. Então o resistor, ela se comporta da mesma forma em corrente contínua como em corrente alternada. Mas você sabe, Cláudio, de vez em quando, né, a gente pode começar a pensar, mas se você tem um elemento do circuito cuja única função é roubar a energia, para que você usa? Né? Que é aquela questão de divisor, de tensões, né? Sim, sim. De correntes, então acabam sendo bastante úteis mesmo, né? Por conta dessa, eles têm uma função, né? Não é só queimar a energia, não, porque senão você tiraria do circuito, né? Exatamente, você pode obter diversas tensões colocando resistores em série, em paralelo, e em cima de cada resistor você tem uma queda de tensão. Isso você pode obter essa queda de tensão, né? Pode ser utilizada para uma outra finalidade. Ótimo. Muito bom. Vamos agora falar de capacitores, né? São muito úteis nos circuitos de corrente alternada, né? A função é sempre armazenar cargas elétricas, mas ao armazená-las, geram campos. E nos campos, né, nós temos energia armazenada, né? Então, poderíamos dizer que a função é dupla, né? Armazenar cargas e, por sua vez, armazenar energia, né? E sempre que a gente precisa de uma descarga elétrica rápida, né, a gente lança a mão, por exemplo, aquele flash, né, dos fotógrafos, né? Ali temos um capacitor que descarrega, né? Então, de uma vez, né, gerando aquele clarão, né? É isto. Então, Cláudio, vamos lá? Explique para a gente essa questão dos capacitores. Eu só queria lembrar, né, que um capacitor tem sempre uma capacitância ou uma capacidade, também a gente usa às vezes, né? O fato é que são grandezas físicas, né, que depende da geometria do capacitor, que é um arranjo, na verdade, né, da geometria do capacitor, né, do dielétrico inserido no capacitor e assim por diante, né? Então vamos lá, Cláudio, por favor. Bom, aqui na verdade a gente vai então mostrar a carga e a descarga de um capacitor. E para mostrar que em corrente contínua, o capacitor, ela funciona enquanto ela estiver carregando. Depois que ela carregar, em corrente contínua, não há mais passagem de corrente elétrica. Então, a hora que ele carregou, pronto. É como se eu tivesse um circuito em aberto. A corrente vai aumentando, carrega o capacitor, a hora que carregou, acabou. Né? Não tem mais a corrente circulando. Então, a única utilidade seria, na verdade, de carregar o capacitor. Carregar o capacitor, né? Basicamente, em corrente contínua. Aí você tira, em corrente contínua, né? Exatamente. Diferentemente de corrente alternada, né? Em corrente alternada você tem, então, duas placas. A hora que desse lado você tem um potencial positivo, do outro lado, imediatamente você induz cargas negativas, então você pode fazer fluir corrente elétrica, né? Positivo, negativo, negativo, positivo. Então, num circuito de corrente contínua, ele só atrapalharia. Só atrapalharia, exatamente. E é isso que nós vamos mostrar, né? A carga e depois da carga a corrente vai para zero, né? Então vamos aqui usar uma fonte de corrente contínua.
aqui um multímetro e nós vamos medir a corrente que vai passar pelo circuito. Então aqui o multímetro está como um amperímetro. Então vamos ligar aqui. Está em DC, DC seria corrente direta, né? Corrente contínua. Aqui o polo negativo e desse lado aqui. Né? Aqui desse lado é o polo vai fechar o circuito negativo, exatamente. Esse capacitor, então, é um capacitor que tem polaridade, né? Então o negativo está desse lado aqui. Ó. E aqui o outro terminal do capacitor. Então vai haver uma carga a hora que eu ligar aqui a pilha e depois eu posso descarregar colocando em curto-circuito isso daqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos primeiro observar o que acontece na carga, ou seja, quando eu ligo o circuito, a corrente no começo é alta e vai para zero. E rapidamente, né? Rapidamente. Então, eu estou com minha fonte ligada, mas não tem passagem de corrente elétrica. Tá, mas eles estão carregados agora, né? Agora já está carregado. Então, agora eu vou fazer o seguinte, como está carregado, eu vou agora colocar em curto-circuito aqui, né, e fechar o circuito, de forma que ele vai descarregar aqui no resistor. Então, vamos ver a corrente. Então, a corrente agora é negativa, né? Ele passa a ser a fonte agora. Agora passa a ser a fonte. Até chegar a zero. Zero significa que descarregou. Então, mais uma vez, vamos ligar aqui. A hora que eu aciono aqui a fonte, a corrente é alta no começo e vai para zero. Vai para zero significa que o capacitor carregou, não tem mais corrente. E agora vou ligar aqui para descarregar. Inclusive, o sinal negativo significa que a corrente é anulada no sentido contrário. Então, o capacitor se comporta bem diferente em corrente contínua e em corrente alternada. Grosso modo, ele é inútil, né? Para a corrente contínua. Contínua, sim. Grosso modo, exatamente. É isso, né? Okay. Agora o Cláudio vai ilustrar um efeito bem interessante, né? E que acontece quando você liga o seu refrigerador em casa, algum aparelho, um motor e assim por diante, né? Porque sempre você tem uma resistência, né? Em cada um dos dispositivos que você considera, né? O fato é que o Cláudio vai verificar que quando você insere um indutor, um fio, né? Aliás, um resistor, né? Um condutor, né? Você verifica a queda de tensão. É isso que ele vai mostrar agora. Isso. Isso aqui ocorre principalmente em ligações mal feitas, né? Ligações que muitas vezes você vê as tomadas, mas você não vê muitas vezes os fios que estão ligados a ela, né? Então, muitas vezes o eletricista, para economizar, ele usa um fio muito fino, né? Há casos até de pessoas usar um fio de telefone, aquele fio fininho para fazer ligações elétricas, né? Achando que não vai acontecer nada. Mas o problema é o seguinte, cada vez que você usa um equipamento que consome muita energia, ele vai consumir muita corrente elétrica. A corrente elétrica passando por um fio fino, ele vai aquecer esse fio pelo efeito Joule. O aquecimento do fio vai gerar maior resistência. Quanto maior a temperatura, maior a resistência nesse fio. E quanto maior a resistência, maior a queda de tensão sobre esse fio. Ou seja, se você liga um aparelho de alta potência, por exemplo, um secador de cabelo, um micro-ondas, e você verificar que a lâmpada começa a piscar, a lâmpada da cozinha começa a piscar, fica mais fraca, isso é um mau sinal. Porque aliás, você vai fazer isso aqui agora, né? Vamos simular isso daqui. Né? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou ter uma lâmpada comum, incandescente, aqui uma resistência, um resistor, né? Isso daqui vai simular, então, um fio que tem resistência. Na verdade, não deveria ter, mas vai simular uma resistência. Então, aqui, vou ligar os terminais aqui do meu variac. Primeiro, vamos ligar aqui na lâmpada direto. Né? E o outro antes terminal... de ligar o secador de cabelo. Sim. Então, aqui seria uma condição ideal na qual não tenho queda de tensão em nenhum lugar, a não ser aqui na lâmpada. Né? É onde eu quero que tenha tensão. Então, vamos ligar aqui o variac.
né? A lâmpada se acende, os fios aqui não se aquecem, né? Tudo normal. Agora vamos simular uma situação na qual a ligação que eu tenho, ele tem resistência. Um secador de cabelo que você vai ligar agora. Não. Aqui seria um caso de sim, uma instalação... O análogo. Você vai ter um fio fino, por exemplo. Um fio bem fininho, tem resistência. A hora que você liga, né? Vou até aumentar um pouco aqui a tensão, porque diminuiu aqui, né? Então veja que aqui já começa a aquecer, né? Se você puser a mão aqui, você vai ver que ele vai aquecer. Isso significa que vai ter resistência no fio, você está perdendo energia, corre o risco disso aqui pegar fogo também, pelo aumento da temperatura, e a lâmpada fica mais fraca. Isso significa que a queda de tensão não está se dando na lâmpada, mas em outro lugar, por exemplo, no fio, numa conexão mal feita, por exemplo. Esquenta bastante mesmo, Esquenta bastante. Bem quente aí. Isso é importante, por exemplo, em emendas também. Às vezes você tem fios adequados, mas uma emenda mal feita pode gerar uma resistência e essa resistência gera uma queda de tensão. Então, por exemplo, aqui eu estou com o meu multímetro na escala de volts, 200 volts, e vamos ver a queda de tensão aqui nesse resistor. Entre esses dois terminais aí. Exatamente, veja, tem 58 volts aqui. Não deveria ter nenhum volt, né? Se fosse um fio ideal, um fio sem resistência. Ou seja, se eu tenho no total, no variac, aqui seria o total, 87 volts. 87 volts seria o ideal para essa lâmpada, vamos supor. E agora eu tenho aqui 57 volts só na resistência, ou seja, sobram uns 30 volts apenas para a lâmpada. E é por isso que a lâmpada então fica mais fraca. É o que resta para ela, né? Exatamente. Então, a importância de não haver queda de tensão no fio condutor é ideal.